Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos porque hoje é domingo, é dia do Senhor. Nós te louvamos por essa bênção. Te louvamos, Senhor, pela mocidade que passou a noite aí na igreja, confraternizando, orando, brincando também. Nós te louvamos pela vida de cada jovem, cada adolescente. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que está junto conosco agora em oração. Senhor, nós te pedimos que tu venhas abençoar essa aula, que o teu Espírito Santo possa nos ensinar qual é a tua vontade nas nossas vidas. Abençoa o dia de hoje, abençoa o culto de noite. Fica conosco, Senhor, durante todo esse tempo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? O pastor Fernando, ele pediu para que eu terminasse a aula da semana passada. Ficou faltando apenas o último item da lição número 12. Ficou faltando o item 3 da lição número 12, que fala sobre a soberania de Deus. Nós estudamos a semana passada, o pastor nos ministrou, sobre os dons que Deus derrama sobre os seus servos na igreja. E qual a finalidade desses dons, né? Nós estudamos que existem dons naturais, que a pessoa nasce com ele, e nós estudamos também que existe, depois que nós nascemos de novo para Deus, ou seja, depois que nós sofremos o batismo, passamos pelo batismo e somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. A Silvia, bom dia, que também está participando conosco. Depois que o Espírito Santo vem morar na nossa vida, nós recebemos os dons do Espírito Santo. E a finalidade dos dons, nós estudamos, que é para glorificação do nome do Senhor, para edificação da sua própria igreja, ou seja, para abençoar os irmãos da igreja com os dons que Deus nos capacita. Nós estudamos que os dons são diferentes para cada pessoa, e quem dá esses dons para nós é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E ele nos capacita a exercer esses dons. Existem os dons naturais, cada um nasce com os seus, mas existem aqueles que são dados pelo Espírito Santo, que são dados por Deus, para que nós possamos exercê-los na função dentro da igreja, para que possamos ministrar uns aos outros, auxiliar uns aos outros. E aqui no item 3 da lição, ele fala sobre a expressão da soberania de Deus. E o que significa isso? Em Romanos, capítulo 12, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 6. O Nani, se puder, coloca para nós, mas você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Romanos 12, versículo 3 e 6. Está escrito assim: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Versículo 6, vou repetir. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Aqui o apóstolo Paulo, ao escrever aqui em Romanos, ele escreve que quem deu os dons para nós foi o próprio Deus. Então, a soberania de Deus. Deus dá o dom que ele quer a quem ele quer. Não é você que determina o dom que você vai ter. Quem determina o dom que você vai ter é o próprio Deus. Ele é o soberano para poder te conceder aquilo que a igreja precisa e aquilo que você vai ser útil para poder edificar a igreja dele. Amém? Então, o dom é dado por Deus, é soberano. Nós não escolhemos, é o Senhor que nos dá. E aqui o apóstolo Paulo fala que ele dá a cada um, nós estamos ligados uns aos outros. Então, cada um tem um dom para poder auxiliar o outro. Os dons que é dado a cada um de nós é para que possa
abençoar a vida das outras pessoas. E você vai se sentir feliz e abençoado, mas, ao mesmo tempo, também você vai abençoar outros com o dom que Deus te deu. Aqui, então, nós vemos que é pela graça que me foi dada. Então, o dom que dá é Deus. Deixar isso muito claro para todo mundo poder entender. Para que a gente não se vanglorie e falar, eu tenho esse dom. Não, quem deu é Deus. É um presente que Deus deu para você. É uma dádiva, né? O dom é uma dádiva que Deus deu a cada um de nós. E nós temos que usá-la da melhor maneira possível. Amém? Deus coordena e estabelece as funções da igreja. O apóstolo Paulo dá claras indicações de que a distribuição dessas capacitações espirituais, ou seja, os dons, é responsabilidade exclusiva de Deus, como também os princípios que as governam. Ou seja, Deus é soberano. O Deus vai fazer de acordo com a sua vontade. A vontade é totalmente imperativa da parte de Deus e não nossa. Isso deve nos dar paz. Isso deve nos dar segurança, porque se foi Deus que nos deu, é Ele que vai nos capacitar a exercer esses dons. Amém? Nós podemos ficar tranquilos, porque se Deus te conceder um dom, Ele vai te conceder graça para que você possa exercê-lo para edificar, abençoar a vida das outras pessoas. Aleluia. Amém. Que mais? Deus Filho é quem edifica a igreja. Nós vamos ver em Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 12. Enquanto o apóstolo Paulo discorre sobre os dons espirituais, continua destacando a soberania de Deus, quando afirma que a graça foi concedida a cada um de nós, crentes, segundo a proporção do dom. Foi Cristo que concedeu dons aos homens, pois Ele mesmo, e não outro qualquer, foi que concedeu à igreja todos os dons necessários à edificação dos seus membros e desempenho do seu serviço. Então, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 7 a 12, fica bem claro que quem concede esses dons é o próprio Jesus que nos concedeu esses dons. Deus, amém? E é para desempenho do serviço da igreja. Nós temos que ter isso muito claro. Deus apropria o dom de acordo com os seus propósitos. Isso significa que os nossos dons espirituais, e bem como as chaves da despensa de Deus, nos foram concedidas pela vontade soberana do Senhor. O Senhor concede os dons de acordo com a necessidade da igreja. Deus vai te usar, vai te capacitar para poder abençoar a sua igreja. E ele vai dar dons diferentes para cada um de nós, para que a igreja possa estar equipada com todos os dons necessários, para que a igreja seja, vamos dizer assim, uma igreja sadia, uma igreja bem edificada na palavra. Então, Deus vai dar os dons de palavra para uns, vai dar os dons de louvor para outro, vai dar o dom de ensino para outro, vai dar o dom de cura para outro, enfim, distribuir toda a uniformidade de dons de acordo com a vontade dele para cada um que ele achar que tem que dar para poder edificar a sua igreja. E aqui a gente termina a lição da semana passada, só queria lembrar como é que foi a ministração do pastor Fernando, e faltou só esse item, dizendo que os dons são concedidos para nós por única e soberana vontade divina. Nós não podemos intervir nessa intervenção, ou seja, nessa doação dos dons. Isso é única e exclusiva objetivo de Deus, única e exclusiva, como é que eu posso falar? Exclusividade que Deus tem de conceder esses dons. Nós não podemos fazer nada, nós apenas temos que recebê-los e exercê-los da melhor maneira possível. Amém? Aqui nós terminamos a lição da semana passada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com referência aos dons que são derramados da igreja do modo geral? Eu gostaria que a gente desse uma parada aqui para que, se alguém tivesse alguma dúvida, pudesse perguntar agora para nós entrarmos na lição do dia de hoje. Alguma dúvida, irmãos? Os microfones abertos. Se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida de vocês? Ninguém com dúvida? Tudo esclarecido sobre dons? Estão sabendo tudo já sobre dons? Podemos dar prosseguimento? Amém. Amém?
Então, eu gostaria que você abrisse a tua revistinha agora na lição de número 13, e nós vamos estudar sobre os dons do ministério. Os dons do ministério. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. É o texto básico nosso aqui. É o versículo-chave, melhor dizendo. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós vamos estudar sobre os dons do ministério. Existem diversos dons na igreja, como nós falamos, né? Vamos citar alguns dons da igreja aqui, para que você possa refrescar a tua memória. Tem o dom de ensino, tem o dom de pregação, tem o dom de uma pessoa cantar bem, dom de louvar, tem o dom de cura, tem o dom de socorro, tem o dom de amor, tem diversos tipos de dons. E o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, aos irmãos lá da cidade de Éfeso, no capítulo 4, versículo 11, ele cita 5 dons do ministério, ok? Então, nós temos lá no versículo de número 11, está escrito assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 5 dons. 5 dons relacionados pelo apóstolo Paulo, que dizem respeito diretamente aos dons do ministério. O que é o ministério? O ministério é a direção da igreja. Como é que é dirigida uma igreja? Como ela é constituída? E aí nós temos esses 5 dons citados aqui pelo apóstolo Paulo. E existem alguns questionamentos quanto a isso. Aqui nós vemos que o primeiro dom que o apóstolo Paulo proclama é o dom do apostolado, né? E aí eu faço uma pergunta: existe apóstolo nos dias de hoje? Existem apóstolos ainda hoje? Acredito que sim, não é? Então, vamos estudar isso. Os Vamos estudar, pastores são vamos meio que estudar isso. É bem interessante, né? Porque o Paulo mesmo, ele se identifica como um apóstolo de Cristo, não é verdade? Ele começa todas as suas cartas, muitas das suas cartas, dizendo: eu, apóstolo de Cristo, né? E nós vemos que é uma palavra que tem um significado todo especial. O apóstolo significa o enviado. O enviado. E nós vamos ver que existe três definições para esse enviado, né? Nós vamos estudar sobre isso hoje. É muito interessante. Existem apóstolos hoje, nós vamos dizer que, pelo significado que o apóstolo Paulo escreveu lá na carta de Efésios, não deveria existir. Porque os apóstolos que estão definidos pelo apóstolo Paulo, né, citando esse texto da palavra lá em Efésios, era designado exclusivamente para aqueles que tiveram contato com Cristo. E vocês, quem seriam os 12 apóstolos? Nós vemos lá que foram os 12 homens escolhidos pelo próprio Jesus Cristo. E que um entre eles, inclusive, era Judas, que o traiu. E depois que Judas se suicidou, foi eleito um novo apóstolo, que foi Matias, nós podemos ler isso lá no livro de Atos, que substituiu ao Judas como apóstolo. E depois disso, reconhecido como apóstolo, só foi o apóstolo Paulo e Tito. Nós vamos ver aqui que somente essas 2 pessoas foram reconhecidas como apóstolos. Paulo, que teve um encontro com Cristo de uma maneira sobrenatural, uma visão, e também Tito. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 8, 23, que ele foi designado por Paulo como um apóstolo, uma missão específica. A palavra apóstolo é aplicada a todo cristão também.
em João 13:16, abra comigo a tua Bíblia, João capítulo 13, versículo 16. Vamos ver o que o próprio Cristo explicou sobre isso. João capítulo 13, versículo 16. Deixa eu achar aqui. Capítulo 13, versículo 16. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Essa palavra aqui, no significado propriamente dito, o enviado seria um apóstolo, na realidade. A palavra apóstolo é isso. É aplicada a todo cristão, em especial em João 3,16. Assim, todo cristão é tanto um servo como é um apóstolo. O verbo apostelo significa enviar. E todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo. Não é isso que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20? E também em Atos, capítulo 1 e 28, capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos poder, e esse poder serviria para que nós pregássemos a palavra. Nós seríamos enviados para ser testemunhas de Jesus sobre toda a face da terra, Samaria e assim por diante. Então, nós vemos que a palavra apóstolo, o significado dela real, é a pessoa ser enviada. Mas os apóstolos que Paulo estava dizendo lá em Efésios, seriam aquelas pessoas que tiveram contato direto com Cristo. Amém? Hoje, existem apóstolos. Nós podemos dizer que existem apóstolos que seriam pessoas que têm uma liderança sobre um certo número de igrejas, por exemplo. É isso que a Silvia está falando. A Silvia falou, ainda existem apóstolos hoje. Existe com esse significado, Silvia. São pessoas que existem, que possuem uma liderança, por exemplo, são um serviço pioneiro, missionário, que vai estender, vai ser o responsável por o envio de uma missão específica, implantação de igrejas e assim por diante. Essa pessoa também pode ser chamada de apóstolo. Mas o apóstolo que está aqui relatado na carta de Paulo aos Efésios seriam esses homens que tiveram contato diretamente com o Senhor. Amém? Esse é o significado real da palavra apóstolo. Essas pessoas que hoje recebem essa designação podem fazê-lo sem problema algum, mas com essa ressalva. Não são pessoas que tiveram uma missão específica dada pelo próprio Deus. Os 12 apóstolos foram responsáveis por expandir o ministério aqui na Terra. E eles tiveram contato com o Senhor de forma direta. Amém? Diferente dos apóstolos hoje. Então, eu acho que fica mais claro isso. São pessoas enviadas para um trabalho especial, pode ser designada também como um apóstolo. Mas no sentido mais restrito, é alguém que testemunhou a ressurreição de Jesus. Entendeu? É alguém que teve contato com o Senhor. Dúvidas, perguntas com respeito ao apostolado? Por favor, pode abrir o microfone e perguntar, se você está com dúvida, se você não entendeu o que eu quis dizer aqui. Perguntas, irmãos? Tem alguma pergunta? Paz, Amém? pastor. Pode falar. Talvez não seja perguntas, mas algumas Esclarecimento. provocações que talvez surjam na nossa mente, né? Fala, Por exemplo, a palavra diz que tem um versículo que fala que é mais bem-aventurado aqueles que creem do que aqueles que viram, né? Sim. Alguma coisa assim. Então, se a gente for fazer por inferência, alguns apóstolos hoje, por exemplo, eles podem dizer que foram enviados pelo próprio Cristo, mas como ter essa prova, né? Sim. Foi Deus que me enviou. Deus, lá na Bíblia, os apóstolos viram Cristo em carne, né? Verdade. E hoje em dia a gente crê no Cristo vivo e ressurreto. E aí a primeira provocação seria: será que esse crer no Cristo seria algo mais
poderoso do que ter visto Cristo, baseado nesse outro versículo, né? Mas se bem que esse versículo do crer e ver tá dentro de um contexto de salvação, né? Não de ministério. O que você está falando é líquido e certo. Jesus mesmo falou que bem-aventurado é aquele que cresce, né? No caso de Tomé, que queria tocar Cristo para poder crer, e Cristo falou, olha, mais bem-aventurado é aquele que creu, né? Que não precisou me tocar, mas creu. Então, nesse aspecto, Samuel, tem razão. Mas a gente tem que entender aqui o contexto que Paulo escreveu lá aos Efésios, que ele queria destacar essas pessoas que foram decisivas para a expansão do reino, que foram escolhidas pelo próprio Cristo, os seus 12 apóstolos, e ele deu esse mesmo cargo, esse mesmo título nós vemos aqui pelo estudo, que ele concedeu esse mesmo título de apóstolo ainda a Tiago, que é o irmão de Jesus. Nós podemos comprovar isso lá em Gálatas, capítulo 1, 19, onde que também foi concedido o título de apóstolo ao irmão do Senhor. E se nós lembrarmos isso, Samuel, lembra que Tiago só creu em Jesus depois da ressurreição dele. Ele não foi escolhido como apóstolo. Ele só creu em Jesus depois que Jesus ressuscitou, né? Ele só creu em Jesus como Salvador depois que o seu próprio irmão ressuscitou, né? E ele concedeu esse título também ao apóstolo Tiago, né? Pastor, Olá, Pedro. é engraçado que eu já vi várias coisas a respeito disso, sobre apostolado, sobre apóstolo e tal. E uma pergunta que eu deixo no ar também é engraçado que a maioria dos apóstolos que nós vemos hoje são de igrejas novas. Você não vê isso em igreja centenária, né? Como algumas denominações. É um título, parece que meio que recente, parece que foi empregado em alguns líderes. Ou eles se auto-intitularam, né, como apóstolo, porque se você for ver a hierarquia de uma empresa, tem o CEO, depois tem os líderes, tem, né? Então, eles pegaram esse título como para falar que eles são cabeça. É verdade. É eles que mandam. Então, assim, o apóstolo que a gente tem noção, que a gente tem conhecimento hoje é disso. Então, pode reparar que quando você vê uma pessoa que se intitula apóstolo ou que é apóstolo, ele tem uma igreja que é dele, que é ele que manda. É verdade. Essa é a distinção que tem que ser feita, Pedro, e que o apóstolo Paulo aqui, ele designou isso lá em Efésios de maneira assim bem restrita. Somente os homens que receberam esse título dado pelo próprio Cristo. Esse apóstolo aí dele não tem nada a ver com os apóstolos lá de Cristo. Até porque ele não tem doutrina nenhuma, porque a doutrina que nós seguimos é a doutrina daqueles apóstolos lá, não dos dias de hoje. É bem por aí. Quando nós estudamos o livro de Tito e assim por diante, disse a doutrina dos apóstolos, a doutrina daqueles que andaram com Cristo. Não se desviai dele, né? É isso que está escrito lá no livro. Não se desvie da doutrina dos apóstolos. Essas pessoas que você citou, a gente pode dar também o título de apóstolo como eles responsáveis por um determinado número de igrejas. Isso é um título, vamos dizer assim, mais humano, enquanto que o título dado como apóstolo aqui pelo apóstolo Paulo é um título dado pelo próprio Cristo. Então, é bem diferenciado. Então, teoricamente, não existiriam apóstolos nos dias de hoje. Pode ser designado o título de apóstolo aquele que tem responsabilidade sobre um número grande de igrejas e assim por diante. É bom a gente fazer essa distinção. Eu acho que deu para a gente entender. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Eu acho que o item seguinte agora, que é da profecia, nós vamos ver que também vai causar o mesmo tipo de celeuma, o mesmo tipo de dúvida na nossa cabeça. Posso continuar ou tem alguma dúvida sobre o apostolado? Estamos aqui, pode perguntar, por favor. Só reforçando aí que o Pedro falou, o estilo de vida, né, desses apóstolos atuais e o estilo de vida dos apóstolos de Cristo, né? Lá na Bíblia, os apóstolos viviam para servir.
né, se doavam, não tinham, eles ensinavam, né, o doar, o se dar, eles não tinham nada, eles viviam a vida inteira em prol da igreja. Hoje em dia, não, os apóstolos de hoje são os mais ricos, os que Verdade. mais retêm, os que mais pedem do que, do que dão. Muito bom. E se a gente lembrar, todos esses apóstolos da Bíblia, eles morreram como mártires, né? Ô, pastor, entra também, né, Samuel, a questão de... eu vejo isso como um título aqui. A gente pode colocar também esses apóstolos de hoje, alguns também bispos, né? Apóstolo, tem até o tal do patriarca, que é o que está acima. Então, assim, isso aí já vira chacota já. E eu acho que já não merece a gente ficar... A quarta pessoa da Trindade, já não é mais Trindade. Já aumentou até o título. Mas muito bom. É bem por aí mesmo, a ideia é essa. Mas pode ser dado o título, nós temos que entender isso. Uma pessoa, por exemplo, o superintendente nosso, da nossa denominação, ele é responsável por 70, 80 igrejas. Pode ser dado um título para ele de uma pessoa, ele não é um simples pastor, ele é um pastor responsável por 70 pastores, vamos dizer. Então, pode ser dado um título, e aí, de forma humana, se dá o título de apóstolo. Mas não é o que Paulo está se referindo aqui na carta aos Efésios. Os apóstolos não são essas pessoas. Ficou bem claro isso? Amém? Sim. Então, vamos lá, vamos prosseguir. O segundo dom do ministério é o dom de profecia, né? Você vê que ele está intimamente ligado ainda com o dom dos apóstolos, vem logo em seguida. No sentido bíblico primário, o profeta era um porta-voz de Deus. O que é o profeta no Antigo Testamento? É aquele que falava em nome de Deus para todos os irmãos. E a palavra que esse homem proferia, ou essa mulher profetisa proferia, ela era seguida com a própria palavra de Deus, né? Nesse sentido, assim como no caso dos apóstolos, não há profetas hoje. Eu vou explicar isso de maneira bastante clara. Fala, pô, mas então não tem o dom de profecia hoje? Não, existe o dom de profecia, sim. Existem profetas hoje, mas não no sentido que foi relatado lá pelo apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui? O apóstolo Paulo estava falando que o que os profetas profetizaram antes é o que nós devemos seguir, é o que foi relatado na Bíblia, é o que está escrito no Velho Testamento. Todas as palavras dos profetas. Hoje, o profeta ele não pode proferir nenhuma palavra para acrescentar nada na Bíblia. Nós lemos que hoje nós não conseguimos acrescentar um tio ou tirar um tio da palavra de Deus. Então, não existe profecia nesse sentido, de acrescentar algo à palavra de Deus. Deu para entender, irmãos? Nós não estamos dizendo que não existem profetas hoje, que pessoas não são usadas por Deus como profetas. Porque qual é a função do profeta? O que o profeta fazia no Antigo Testamento? Ele trazia uma palavra de repreensão ao povo, ou de exortação, ou de consolo. Era uma palavra que ele trazia como se fosse do próprio Deus. Ele era usado, é o que Deus fala, né? A profecia começava Deus falando dessa maneira, né? Então, você vê que nós hoje não temos pessoas para acrescentar nada à palavra de Deus. Então, não... Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Roger, pode falar. O senhor, como experiente homem de Deus, como o senhor enxerga o dom de profecias nos pastores contemporâneos, ou seja, nos dias de hoje, nas igrejas atuais? Boa pergunta. Então, deixa eu te falar. Como eu considero? Eu considero que quando, por exemplo, o pastor Fernando está pregando, está trazendo uma palavra de repreensão para a igreja, ele está sendo usado como um profeta de Deus para repreender a igreja do Senhor. Mas o que ele vai usar para pregar? O que ele vai usar para repreender a igreja? Ele vai usar a palavra que já foi escrita pelos profetas no Antigo Testamento. Ele vai usar a palavra de Deus. Ou no Antigo, ou aqueles homens que foram usados por Deus, os apóstolos e assim por diante. Ele vai usar a própria palavra de Deus. Ele vai ser um profeta porque ele vai estar
falando em nome de Deus para repreender o seu povo, ou para exortar, ou para consolar, uma palavra de consolo da igreja. Mas ele vai estar trazendo uma palavra já dita pelos profetas do Senhor. Deu para entender? Mas ele está sendo usado também como profeta, porque ele está exortando o povo de Deus. Ele está consolando o povo de Deus. Ô, pastor, pode falar. Interessante o que o senhor está falando é o seguinte: quando a gente fala desse tipo de profeta aí, a gente lembra que algumas igrejas hoje, algumas denominações, agora assim, por exemplo, os mormons, os adventistas, os testemunhos de Jeová, eles são denominações e um povo que surgiu através de um profeta. Sim. Então, o líder deles, se você for estudar, teve uma revelação divina, e a partir dessa revelação divina mudou todo o contexto de doutrina bíblica, e eles têm até um livro à parte hoje. Então, é muito perigoso, porque a pessoa, o tipo de profeta que está falando aqui que não existe é esse tipo de profeta. É o profeta que chega e fala assim: olha, gente, essa página da Bíblia aqui não está legal, vou acrescentar uma outra coisa. E isso realmente não existe, né? Então, para você ver como é sério, que através disso surgiu várias religiões diferentes que têm base como a Bíblia, só que daí eles foram mudando e hoje são igrejas que a gente chama de seitas, né? Doutrinas heréticas, né? Que foram criadas por profetas, por ditos profetas, e que distorceram a palavra do Senhor. Bem lembrado. É bem essa definição. Não é que não existem profetas hoje, Pedro. Cristo levanta profeta, o Espírito Santo usa profetas na igreja para exortar, para consolar, mas usando a palavra de Deus, não distorcer, não trazendo uma palavra nova. Não para acrescentar coisas novas, né? Exatamente isso. Porque tudo que for acrescentado será uma heresia. E é disso que surgiram essas diversas denominações, seitas, na realidade, onde que existe a distorção da palavra do Senhor. Então, profeta hoje existe, claro. Nós não estamos aqui dizendo que não existe profecia hoje. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas os profetas foram usados para justamente poder exortar, poder consolar a igreja do Senhor. Então, nesse sentido, assim como os apóstolos não existem mais, os profetas também não existem mais. Os profetas, nesse sentido literal, de que venham acrescentar algo novo da palavra de Deus, não existe mais. Deu para entender? Eu tenho aqui uma explicação aqui do autor que pode ajudar. Deixa eu ler aqui para você. Segundo alguns autores, não é desse restrito, não é no sentido restrito que essa palavra é usada em Efésios, Romanos e 1 Coríntios. E sugere os seguintes significados. Primeiro significado, uma compreensão renovada da revelação bíblica. Segundo, uma capacidade para ler os sinais dos tempos, denunciar os pecados sociais contemporâneos e fazer uma aplicação bíblica permanente. Terceiro, uma capacidade de trazer aos descrentes a convicção de seus pecados e aos crentes edificação, exortação, consolação e assim por diante. Então, o que ele quer dizer aqui, o escritor? Dizer que os profetas hoje eles são usados por Deus para isso, para denunciar os pecados que existem, fazer uma aplicação bíblica pertinente, ou seja, você vai trazer uma palavra de exortação à igreja, mas uma palavra que já foi profeticamente dada no Antigo Testamento pelo Senhor, mas que se aplica aos dias de hoje, a pecados contemporâneos, a pecados atuais. Mas você vai usar a palavra que já está escrita na palavra de Deus. Você não vai criar nada novo. Você não vai trazer uma revelação toda especial aqui. Não, a revelação que tinha que ser dada da palavra de Deus já foi dada. Tudo que teria que ser dado de instrução já está nos 66 livros da Bíblia.
Nós não devemos acrescentar mais nada disso, profeticamente falando. Pastor, pode falar, filho. eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Todas as igrejas que acrescentam assim, tipo assim, pegar uma rosa para abençoar seu lar, fazer um propósito do sal, que acrescenta, ela é denominada uma seita? É uma seita. Sem dúvida nenhuma, é uma seita. Nós deixamos isso bastante claro. Nós não precisamos de nenhum objeto, nós não precisamos vamos dizer assim, idolatria, nada que possa ser idolatrado. Amuleto, né, pastor? Um argumento. Nós precisamos tocar em nada para crer que o Senhor tem todo o poder. Isso é uma forma pura de comércio, nós podemos dizer. Pessoas, não, vamos vender aqui a água que vem do Rio Jordão, ela vai te abençoar, a rosa aqui que vai te abençoar, a vassoura, chegou ao ponto de igrejas venderem vassouras para poder varrer o inimigo dentro da sua casa. Isso não tem nada bíblico, não tem nenhum sentido bíblico. Isso é uma heresia total. E é isso que nós estamos falando. São pessoas que se levantam como profetas, ou falam, eu tenho aqui uma revelação, Deus me revelou que você tem que comprar essa rosa, você tem que comprar essa vassoura, ou que você tem que comprar esse óleo, comprar essa água do Rio Jordão. São novos profetas. E nós vemos que isso é totalmente antibíblico. É isso que nós estamos estudando hoje aqui. Pastor, pode falar. É o seguinte, pelo que eu já percebi, nós tivemos outras denominações que, inclusive, usam essas práticas, né? Não existe escola bíblica. Sim. É pregado aquilo que eles querem. Geralmente não é sempre um versículo, nunca explica no contexto todo a palavra. Não existe escola bíblica e não existe a explicação no contexto todo. Prega aquele versículo, convence ali os membros daquilo e é dessa forma que é feito. Então, hoje, por exemplo, eu tenho conhecimento, assim, tenho a convicção de orientar alguém, por exemplo, quando me pergunta de que forma encontrar uma igreja séria, eu falo, primeira coisa, tem estudo bíblico, tem escola bíblica lá nessa igreja? Se tiver, vai ser pregado a verdade lá. E eu tenho essa convicção hoje, e essas igrejas que a gente conhece aí, entendeu? De apóstolo, bispos, bispas e tal, a gente vê aí que são verdadeiras empresas, na realidade, né? Não existe escola bíblica e é levada a pessoa assim, ao convencimento assim, de acordo com o que eles querem. Gerson, isso que você está falando é tão fundamental, e a gente pode pegar um trecho da palavra de Deus, diz que o povo carece por falta de conhecimento. E que conhecimento? Conhecimento, onde eu vou adquirir conhecimento das coisas de Deus? É na palavra de Deus. Eu tenho que estudar a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui que Paulo ressalta essa importância desses 5 ministérios da igreja. Nós estamos estudando os 2 primeiros, que seria aqui o apostolado e agora o do profético. Então, nós vamos ver os 5 que são integrantes aqui. E nós vamos ver que nós vamos chegar no último lá, que fala dos mestres. Por que é tão importante que existam mestres na igreja? Justamente para isso que você está falando. Porque se não houver quem ensine, como é que a pessoa vai aprender? E ensinar o quê? Ensinar coisas de homens? Não, ensinar o que está escrito na palavra de Deus. E isso cabe a uma função do mestre. Nós vamos chegar rapidinho lá. Estamos aqui terminando já dos profetas e vamos entrar no mestre também. Ok? Então, isso que você falou é fundamental. A Bíblia é para nós cristãos como um manual de instruções. Você tem na Bíblia tudo relacionado à vida de um homem, de uma mulher. O que nós precisamos para que nós sejamos felizes e abençoados? Nós temos tudo aqui na Bíblia. O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. É um manual de instruções do cristão. E não existe, quando você deixa de estudar a Bíblia, você está falível a cair em armadilhas humanas e heresias que você está falando. E seguir doutrinas humanas, e não a doutrina dos apóstolos, a doutrina do próprio Deus. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui, vamos partir para o terceiro dom aqui do ministério, que é o dom de evangelista, que é tão importante. Inclusive, hoje, estou lembrando a vocês, nós teremos o culto de evangelismo, hoje à noite,
a irmã Ruth estará trazendo uma palavra sobre evangelismo. Por que a Igreja do Nazareno prega tanto sobre evangelismo? Que é uma ordem dada pelo próprio Cristo, que nós fôssemos pelo mundo afora e pregássemos a palavra de Deus para as outras pessoas. E como é que nós vamos fazer isso? Evangelizando, levando o evangelho para aquele que não conhece. Tá? Então está aqui o dom de evangelista. No capítulo 4, versículo 11, nós vemos lá. O termo evangelista vem de uma palavra grega que significa aquele que anuncia as boas notícias. Anuncia o evangelho. Evangelho, o significado, o sinônimo de evangelho são as boas novas. Né? Aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Em Efésios, capítulo 4, 11, Atos 21, 8, a respeito de Filipe, e em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, onde Paulo fala que Timóteo tinha que desenvolver o seu dom de evangelista. Né? Ele fala lá em Atos 21, 8, com referência a Filipe, que também foi usado por Deus para levar o evangelho para outros povos, e que próprio Timóteo não podia negligenciar o ministério dele, o dom que ele tinha de evangelizar pessoas. Né? Tornando o apóstolo Paulo como exemplo de evangelista, esse dom parece ser assim caracterizado. Como é que nós caracterizamos o dom de evangelismo, de evangelista? O evangelista é aquele que tem compaixão especial pelos pecadores perdidos. Isso é bastante claro, né, irmãos? Pessoas que, às vezes, abdicam da sua profissão, deixam a sua família, deixam, às vezes, o seu país e vão pregar em outros povos. O que move o coração dessa pessoa? É uma compaixão especial pelos pecadores. Foi o que Paulo fez. Paulo, quando nós lembramos da vida de Paulo, ele era um homem que tinha todas as regalias junto às autoridades romanas, era um cidadão romano, foi um homem que, depois que teve um encontro com Cristo, se apaixonou por tal maneira pelas almas perdidas, pelos gentios, para aqueles que não eram judeus e que precisavam receber o evangelho, que abandonou todas as suas regalias, abriu mão de todas as suas regalias para pregar a palavra de Deus e ser um homem perseguido, tanto pelos judeus como pelo próprio exército romano. Então, ele é a figura, vamos dizer assim, que nós podemos usar de forma mais carismática de que é uma pessoa evangelista. É um homem que tinha uma compaixão enorme pelo pecador. O segundo ponto que nós podemos ver é a facilidade e espontaneidade na abordagem das pessoas. O evangelista é aquele que tem facilidade de falar de Deus para as pessoas. Você conhece pessoas assim, que quando se menos espera, ela já está pregando a palavra de Deus? Eu conheço uma pessoa aqui em casa aqui que é assim, a minha mulher. Minha mulher conversa até com poste, se precisar, para falar de Deus. Ela foi ter aula de natação e acabou levando a professora de natação a Cristo. Ela foi lá para aprender a nadar, não aprendeu a nadar, mas ela levou a pessoa para se converter e a pessoa acabou indo na igreja, acabou se convertendo ao Senhor, a professora de natação dela. E você conhece inúmeras pessoas que têm facilidade de falar no seu trabalho, de falar numa banca de jornal, num açougue, falar no pastor de banco e assim por diante. O pastor, é interessante que parece que a pessoa que tem esse dom, ela acorda e pensa assim, para quem que eu vou falar hoje, e abre e vê uma brecha para tudo, né? Então, se você tem esse desejo, né, de que se você acorda de manhã, você tá com uma pessoa e fala assim, puxa, queria falar de Deus, mas tem vergonha, às vezes não sabe como abordar, mas tem esse desejo, o que a Bíblia fala? Zela por esse dom e aperfeiçoa ele, né? Pede a Deus para ajudar, pede para Deus dar estratégia, porque a hora que você menos imaginar, você está falando, Deus está falando, vira algo natural, assim, né? No começo, às vezes, você fica travado, mas depois as coisas fluem naturalmente. É isso aí. E nós temos que lembrar que, diferentemente do dom de apóstolo e do dom de profeta, o dom de evangelista ele é dado para todas as pessoas. Todos, tanto eu quanto você, qualquer um de nós temos uma incumbência, é de pregar a palavra, é de levar o pecador aos pés de Cristo. E nós fazemos isso através do evangelismo, levando as boas novas do evangelho. O terceiro item que a gente pode
caracterizar o evangelista, os resultados extraordinários como fruto da pregação. Nós vemos aqui que tem pessoas que têm uma facilidade imensa para levar multidões aos pés de Cristo. Eu lembro aqui no caso de Billy Graham, eu lembro aqui de Rex Humbard. Eu tinha 18 anos, mais ou menos, quando eu fui lá numa reunião no Pacaembu, lá em São Paulo, onde nós enchemos 2 vezes o Pacaembu, porque numa não deu para caber todas as pessoas, e foram feitos 2 cultos numa tarde de sábado. O Rex Humbard encheu o Pacaembu 2 vezes. Às 2 horas da tarde estava cheio. Quando chegou às 6 horas da tarde, ele falou, temos que fazer outro culto, porque lá fora tem mais gente que aqui dentro. Então, uma pessoa dessa, como Rex Humbard, como Billy Graham, como tantas outras, eles têm uma característica de evangelismo, eles têm um carisma, eles têm um dom. Amém. Eles têm um dom que Deus deu para que eles pudessem levar multidões para Cristo. E nós vemos aqui no caso bíblico, Filipe levou um etíope, um só. Não importa, mas é um dom que Deus dá para cada um de nós. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Interrompi? Sim, eu tenho uma pergunta. Claro. Nos dias de hoje, você não acha que a sociedade está precisando de mais Billy Grahams da vida? Claro, claro. Mas precisa de mais. Na realidade, o que ela precisa são de testemunhas do poder de Deus. Ela precisa mais de mim, ela precisa de mais de você. O que existe hoje é que muitas pessoas se dizem crentes, mas que não proclamam o evangelho. E não proclamam para outras pessoas que elas são crentes, que elas são salvas. E que eles possuem um Salvador que quer também estender a vida das outras pessoas. Então, nós precisamos, cabe a mim, a você, a pregar essa palavra, ser usado como um evangelista. É essa ênfase que tem que ser dada nas igrejas. E nós temos que testemunhar, que nós temos um Salvador, e que esse Salvador ele veio para salvar a todos, não somente a nós. Temos que expandir isso. Então, o evangelismo, diferente do profeta, diferente do apóstolo, ele é bem atual e é para todas as pessoas, é abrangente a todas as pessoas. Eu gostaria de entrar aqui, para a gente ter mais só alguns minutinhos, para adentrar aqui no item de pastor, o dom de pastor. É tão especial, eu precisaria falar muito mais tempo, mas nós não temos tempo aqui na aula de hoje. Eu vou resumir esses 2 últimos ministérios aqui, que são tão importantes. O ministério do dom do pastor. Né? Pastor é alguém habilitado para cuidar, guiar e orientar pessoas. Nem todos podem ser pastores. Já temos umas 10 minutos, dá tempo da gente acabar aqui. Nem todas as pessoas que são crentes podem ser pastores, pois a própria Bíblia estabelece critérios para o exercício dessa função. Aos pastores, Deus dá capacitação específica para o exercício desse ministério. Vamos ver, então, vamos estudar um pouquinho sobre o dom de pastor. E nós podemos aqui reconhecer essa pessoa como uma pessoa que tem um dom dado específico de Deus para ela. Né? E é tão importante isso. O dom de pastor é dado por alguém que foi capacitado por Deus para. Vamos lá em Hebreus 13:17. Abra comigo a tua Bíblia em Hebreus 13:17. Nani, se você puder colocar para mim, Hebreus 13:17. Abre lá a tua Bíblia, corre lá, tenta achar Hebreus 13:17. Cheguei aqui. Aqui. Cuidado especial de vidas, 13:17, está escrito. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ninguém ministre com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então está aqui, eles zelam como que zelam por vós.
pastor é aquele que zela pela vida das pessoas. E ele vai prestar conta dessas vidas. Então, é um dom que é dado para algumas pessoas para zelar da vida de outros. Tá? Ter um cuidado especial pelas vidas. Tiago, capítulo 3, versículo 17, fala que nós devemos fazer uso da sabedoria pacificadora. O pastor, ele recebe esse dom por parte de Deus para que seja uma pessoa que tenha sabedoria que vem do alto, né? E que seja uma pessoa passiva, uma pessoa que saiba ouvir. Então, o pastor tem que ouvir muito, né? Falar pouco, mas tem que ouvir bastante. E tem que ser uma pessoa que promova a paz. Pacificadora. Essa é a função do pastor. Ele tem que ser um ouvinte, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, atencioso e paciente. Então, se você tem o desejo de buscar o dom do pastorado, você tem que ter paciência e também ser uma pessoa atenciosa para ouvir as pessoas. Né? Tiago 1,19. Portanto, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, o pastor tem que ter essa característica. Tá? Outro, preencher as condições bíblicas. Aqui que eu queria chegar. Preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado. Vamos lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Aqui, importante. Como que o pastor ele é separado por Deus e quais as características que ele tem que ter? Está lá. É uma declaração de igreja de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, ou seja, o pastoreio, o presbitério, existem diversas denominações, diversas palavras que significam a mesma coisa, pastor, presbítero, tá? E assim por diante. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. É fundamental que o bispo, aqui, ó, a palavra aqui, o significado de bispo é o mesmo de pastor, tá bom? Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, amável, pacífico e não amante de dinheiro. Quanta gente já ficaria de fora aqui, pastoreio, né? Só por isso, só por essas palavras aqui. Uma pessoa que não é hospitaleira, não sabe receber, não tem prazer em receber, tem a sua casa fechada. Esse não pode ser pastor, me desculpe. Está contra os princípios aqui relatados por Paulo na carta de Timóteo. Uma pessoa que é dada a dinheiro, ganância, só está afim do ministério por dinheiro. Está fora. Está fora. Pessoa que não é dada a ensinar, está fora. Não deve ser apegado ao vinho, não violento. Você pensou um pastor que quer bater em todo mundo? Pastor que não é pacífico, que não tenta solucionar pela paz e sim pelo braço? Não dá. Governar bem a sua própria família. Olha que coisa bem clara, né? Saber educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto alguém, se não sabe governar a sua própria família, não poderá cuidar da igreja de Deus. Não deve ser recém-convertido. Por que não tem que ser recém-convertido? Porque precisa ter conhecimento da palavra de Deus, precisa ter experiência com Deus. Você se não torna pastor no dia seguinte que você é convertido. Você tem que conhecer primeiro a palavra, você tem que estudar a palavra. Alguém tem que te ensinar. Você tem que ter experiências com Deus para depois se designar o pastoreio. Não se soberbeça, aí caia na mesma condenação que caiu o diabo, né? Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, não apenas dos da igreja, mas de fora da igreja, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Então, irmãos, aqui são algumas características listadas por Paulo de quem que deve ser o pastor. Nós vamos ver lá em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, as mesmas recomendações. Se você for lá na carta de Tito, você vai ver a mesma coisa. Repreensão aqui de Paulo para Tito, que ele fosse procurar pastores, pessoas para serem usadas como pastores na evangelização daquela região
da Ásia que tinha que ser feita por Tito, ele fala da mesma forma, que ele tinha que ser uma pessoa, esposa de uma só mulher, não dado ao vinho, e todas essas mesmas qualidades aqui descritas pelo apóstolo Paulo. Paulo repete isso para Tito, da mesma forma. E Pedro vai falar da mesma maneira. Quando você vai na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 1 a 3, nós vamos ver as mesmas recomendações por parte do apóstolo Pedro. As mesmas recomendações. 1 Pedro, se você abrir comigo, 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, suplico aos presbíteros, aos pastores que há entre vós, que eu sou também presbítero como eles, que eu sou pastor como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, certamente co-participante da glória que é de ser plenamente revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está sob vossa autoridade, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, e não por sórdida ganância, mas de boa vontade, não como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Então está aqui, ó, o apóstolo Pedro também dizendo como que deveria ser o comportamento do pastor. Ele coloca-se como um exemplo de pastor. Amém? E aqui nós temos o último, para que a gente possa finalizar. Então, aqui nós temos todos essas características do pastor. Eu queria apenas lembrar essa última passagem que ele diz aqui, o escritor, e fala, com certeza, há muitos alunos e professores, leitores dessa lição, que, embora nunca venham a se tornar pastores de igreja, receberam o dom de pastor, que pode ser usado no pastoreio mútuo e para ajudar o pastor da igreja em seu serviço. O que ele quis dizer, o escritor, aqui? Nem todas as pessoas da igreja, nem todos vocês que estão nos ouvindo hoje, vão ser pastores, mas vocês têm um ministério de pastoreio no que vocês servem ao pastor, no que vocês ajudam o pastor a pastorear a outras pessoas, a consolar, a repreender, a exortar, a amparar outros membros da igreja. Você está fazendo um papel do pastor. Amém, irmãos? Deu para entender? Nem todos vão ser pastores, mas eles podem auxiliar o pastor no seu ministério, usando o mesmo dom de pastoreio. Isso é muito importante. E para finalizar, nós temos apenas 1 minuto. Eu vou usar esse minuto para falar do dom de mestre, que é um dos mais importantes aqui. Nós precisamos de mestres para aquilo que eu já falei no caso do Gerson aqui, que ele nos chamou a atenção. Nós precisamos de pessoas que instruam aqueles novos convertidos, as pessoas que se convertem. Então, o papel do mestre é fundamental. E nem todo mestre é pastor e nem todo pastor é mestre. Alguns voltaram, amém? Amém? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Amém. Só para a gente terminar, faltando apenas esse último item, mas ele é de suma importância. Nós estudamos aqui os 4 primeiros dons ministeriais, né? O apostólico, o evangelista, o pastor, e nós chegamos aqui agora ao dom do ensino, né? O dom de apóstolo, o dom de profeta, do evangelista, dom de pastor e o dom de mestre. Por que o dom de mestre é tão importante como eu estava falando para vocês?
que nós precisamos repassar o conhecimento da palavra do Senhor, né? E quem vai fazer isso são os mestres. Por isso, aquilo que o Gerson falou, que é tão necessário que exista um estudo da palavra de Deus, se não existe uma escola bíblica dominical, mas que exista um culto de ensino, pelo menos nessa igreja, um culto de doutrina, onde seja ensinado a palavra de Deus. Não apenas um culto evangelístico, mas um culto de ensino da palavra. É diferente, nós fazemos um culto de evangelismo, anunciarmos a Cristo como Salvador, é necessário, importante, precisamos fazer. Mas também nós temos que ter determinado tempo de estudo da palavra do Senhor. E quem irá proferir esse estudo justamente são os mestres. Tá? Então, é tão importante isso, é tão importante a figura do mestre, como é a figura do pastor, como é a figura do evangelista, e assim por diante. O que fala aqui, ó? Deixa eu ver se a gente consegue... A palavra grega usada em Efésios, capítulo 4, versículo 11, para mestre, ela significa aquele que é instrutor, aquele que ensina, aquele que vai instruir. O que significa isso? Ele vai te dar base bíblica, ele vai usar a palavra de Deus e vai te ensinar a palavra de Deus. Amém? Então, depois que o evangelho é pregado, as pessoas são convertidas. E elas precisam ser ensinadas. Olha como é importante isso, porque você pode passar 40 anos numa igreja e não conhecer a palavra de Deus. Você pode... quantas pessoas nós não vemos, chegam lá na nossa igreja, falar, eu já tenho 10 anos de cristianismo, já 10 anos que eu estou numa igreja. E elas chegam e falam, de repente, todo mundo é filho de Deus. Como que todo mundo é filho de Deus? A palavra de Deus diz que somente são filhos aqueles que reconhecem o Senhor como seu Salvador. Só podem ser chamados filhos aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador. E quando nós reconhecemos que somos pecadores e Cristo pagou o nosso pecado e é o nosso Salvador, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos por adoção de Deus. Deus nos adota. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Uma coisa tão simples. Mas precisa o quê? Precisa alguém ensinar isso. Então, o que a palavra de Deus diz, fala que é necessário que exista aquele que prega, é necessário que exista o evangelista, mas é necessário também aquele que ensina. É necessário o mestre. Tá? Elas precisam ser ensinadas. Segundo Billy Graham, ensinar é simplesmente uma capacidade de firmar na vida dos cristãos o conhecimento da palavra de Deus e a sua aplicação em seu pensar e agir, com o objetivo de que sejamos conforme a imagem de Jesus. Como é que eu vou saber o que Deus quer que eu seja, se alguém não me ensinar? Quem que vai te ensinar? O mestre. Mas ele vai se basear em quê? Na palavra de Deus. Na palavra dada pelos profetas, dada pelos apóstolos, o que a Bíblia relata para nós. E alguém vai transmitir esse conhecimento para você. Amém? As várias menções do Novo Testamento evidenciam que os cristãos primitivos priorizavam o ensino. Mas, para efeito de consulta, quero mencionar apenas Atos 13:1, em que os mestres aparecem como figuras de destaque. Abre para mim a tua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, verso 1. Para a gente terminar aqui. Estamos no finzinho, depois eu quero orar por você. Atos, capítulo 13, versículo 1, está escrito assim. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. E o Espírito desordenou: separai-vos agora Barnabé para a missão para o que eu os tenho chamado. Nós vemos aqui que a igreja de Antioquia era a igreja modelo, a igreja que nós podemos chamar de igreja perfeita, igreja ideal, não perfeita, mas ideal. É a igreja de Antioquia. E lá existia profetas e
mestres. Por que existiam os mestres? Para poder ensinar a doutrina dos apóstolos. Tá? Então, aqui nós temos aqui a caracterização da importância da figura dos mestres. Amém? Então, a gente termina aqui os 5 dons do ministério. E aí, se você está se perguntando o que tem a ver com isso, Billy Graham sugere 3 possíveis respostas com as quais eu quero concluir essa lição. Pode ser que Deus lhes tenha dado algum desses dons ou ministérios atuais correspondentes. Nesse caso, você precisa obedecer. Talvez Deus tenha te dado o dom do evangelismo, o dom do pastoreio, o dom de mestre, e assim por diante. E por que nós estamos dando isso? Porque você tem que obedecer o dom que Deus te deu e você aprimorá-lo da melhor maneira possível, para poder aplicar na sua vida. Segunda parte, a Bíblia nos ordena que sustentemos em todos os sentidos os que foram chamados para liderar a igreja. Você pode interceder pelo teu pastor, você pode apoiar teu pastor e você pode contribuir financeiramente com os obreiros cristãos. Quando eu falo aqui pastor, eu estou me referindo aos 5 ministérios, aos mestres, aos pastores, aos evangelistas e assim por diante. Então, você pode orar por eles, interceder por eles, você pode apoiar, ajudar eles no seu ministério, pastorear juntamente com ele, e você pode também contribuir. É o que nós fazemos. Nós que sustentamos o ministério da igreja, com os nossos dízimos e ofertas. Tá? Então, Billy Graham fala que isso é incumbência nossa. Aprenda com aqueles que Deus colocou na posição de liderança e obedeça-lhes. Lembrai-vos dos vossos guias, imitai a fé que tiverem e sede submissos a eles. Nós vemos essa palavra lá em Hebreus, capítulo 13, do versículo 7 a 17. Então, aqui, irmãos, está um resumo desses 5 ministérios tão importantes que nós temos como dons que foram distribuídos para determinadas pessoas. Dons do ministério. E você pode ser uma dessas pessoas e você apoia as pessoas que receberam esse dom dado pelo próprio Deus. Amém? Deu para entender? Perguntas? Estamos abertos aqui a perguntas. Nós temos tempo aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida que ficou? Gostaria de fazer algum comentário? Está aberto, temos tempo para isso. Deu para entender sobre esses 5 ministérios tão importantes? Você hoje tem a incumbência de orar por esses 5 ministérios, orar pelas pessoas que estão na frente desses ministérios, aqueles que estão ensinando, aqueles que estão pastoreando, aqueles que estão evangelizando na igreja. Ore, contribua, seja participante dessa obra. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone ou podemos orar? Alguém quer fazer algum questionamento? Então vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu espero que a aula ela é curta, o tempo é pequeno, mas que Deus possa, o Espírito Santo possa colocar no coração de vocês aquilo que eu não consegui passar. Ele é o nosso mestre, é ele que nos capacita. Peça para que o Espírito Santo te ilumine a mente e possa te ensinar aquilo que nós não pudemos transmitir para vocês nessa manhã. E ele vai fazê-lo, bem? É um dos dons do Espírito Santo, é uma das capacitações que o Espírito Santo tem de nos ensinar, nos esclarecer a palavra de Deus, amém? Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa aula, damos graças, Senhor, para aqueles que despenderam esse tempo para poder aprender a tua palavra e que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, Pai, tudo aquilo que nós ouvimos hoje, nessa manhã. Abençoa o nosso dia e abençoa a vida de cada irmão. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Nós pedimos que a tua presença seja manifesta na vida de cada um. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Foi um prazer. É sempre uma alegria poder estar com vocês, transmitir algo da palavra do Senhor. Amém? Deus possa continuar nos abençoando, usando a vida de cada um de vocês. Vocês são preciosos para o Senhor. Amém? Deus abençoe e tenham todos um bom dia. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, pastor. Amém. 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 Tchau, pastor. Tchau, Deus. Tchau. Tchau.